Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 7, meu povo, tem como tema o sistema de dízimos. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todas essas verdades que nós temos conversado nesse trimestre, também com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem essas coisas. Como eu estava dizendo, a lição 7 tem como tema o sistema de dízimo. Durante essa semana, como você pode perceber pelo título, nós vamos falar um pouquinho sobre dízimo. E o nosso texto de estudo dessa semana é Malaquias 3, do verso 1 ao verso 10. Então, como eu sempre falo para vocês, eu reforço, é muito interessante você ler o texto bíblico. Então vai lá, abra sua Bíblia, se aprofunde, já dá uma lida, porque muitas das coisas que nós vamos conversar vai remeter muito a este texto bíblico. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que esse início do movimento adventista, os pregadores, os pastores, aquelas pessoas que estavam trabalhando na obra, elas precisavam fazer alguma coisa para conseguir manter essa incursão que eles estavam fazendo. Por quê? Eles bancavam do bolso dele. Então, tudo que eles tinham que fazer, sair para um lado, sair para o outro, tudo dependia desse investimento do próprio bolso deles para poder participar, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Então, isso é muito importante nós termos este conceito. Então, se nós olharmos, por exemplo, para Ellen White, para Tiago White, nos primórdios, eles tiveram muitas lutas financeiras para conseguir bancar a impressão de livros. Tiago White trabalhava colocando o trilho do trem ou cortando grama para conseguir sustentar a família e também conseguir investir nessa visão que Ellen White tinha recebido de Deus. Uma outra coisa também que é importante citar sobre a história, por exemplo, de Tiago White, de Ellen White, é que era bastante limitada a alimentação deles, eles não tinham dinheiro para comprar batata, para comprar manteiga, ou seja, era uma situação bem delicada. Uriah Smith também passou por uma situação bem complicada aos 20 anos, porque ele escolhe também se juntar à equipe de Tiago White, que não recebia nenhum dinheiro para publicar quinzenalmente ali as edições do periódico do Review and Herald. Ou seja, ele falou assim: eu estou me disponibilizando, estou sacrificando o meu tempo de trabalhar, de ter um sustento para proclamar a mensagem de Deus através da obra escrita. E assim nós podemos também olhar em 1850 para Andrews e para Logborg, que eles eram pastores, eram pregadores, por assim dizer, e eles foram pregar, chegaram numa cidade, mas chegando lá, eles começaram a não ter mais condições de trabalhar integralmente na pregação do evangelho. Porém, incrivelmente, Ellen White e Tiago White apareceram ali no meio do inverno rigoroso e depois de uma conversa, eles foram convencidos a voltar a trabalhar para Deus de forma integral. Então, é sempre muito importante entender que o primórdio da igreja foi uma coisa muito complicada nesse quesito financeiro. Só que lá em 1859 teve uma ideia, um projeto que era chamado de beneficência sistemática, na qual cada igreja, cada membro podia doar um valor específico para a igreja, para poder sustentar essas pessoas que viviam propriamente do evangelho. Não era igual os dízimos que nós estamos acostumados nos dias de hoje, mas era uma doação sistemática. Então eu me comprometia a doar um valor específico, que seja, se fosse lá $1 todo mês, então eu doava sempre $1. Não que isso fosse 10% da minha renda. Só que isso continuou gerando problemas. Por quê? Porque um doava uma quantidade X, outro doava uma quantidade Y, e não era uma quantidade propriamente dita. Aí lá em 1878, a igreja institui o que nós conhecemos hoje como dízimo para sustentar os pastores. Tá? Então, dízimo é algo bíblico que nós vamos ver no decorrer dessa semana, a fundamentação bíblica para dízimos. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca na sua ideia e em prática, somente em 1878, essa prática dos dízimos como algo para manter, para cuidar dos pastores e cuidar daqueles obreiros que vivem do Evangelho. Essa semana
nós vamos conversar melhor sobre isso e entender de que forma o fato da igreja ir para a palavra e se manter fiel à palavra abençoou ricamente a pregação do evangelho, tanto na América do Norte quanto em vários outros países, e também a forma que essa ideia de dízimo, de fidelidade sistemática, de oferta, contribui para a proclamação do evangelho e para que esses que vivem única e exclusivamente do evangelho possam ter condições de se entregar completamente a Jesus, porque a instituição cuida deles e nós devemos fazer a nossa parte sendo fiel a Deus através da instituição. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, de compreendermos todas essas verdades. Pai, olhamos rapidamente agora que nós iremos estudar nessa semana sobre o dízimo, Pai. Entendemos que o princípio da igreja foi bem complicado, mas uma vez que eles voltaram para a Tua Palavra, entenderam aquilo que o Senhor já havia estabelecido como regra, o projeto e a instituição e a pregação do Evangelho se tornou um pouco mais fácil para aqueles que viviam exclusivamente do Evangelho, meu Pai. Que possamos continuar sendo fiéis a Ti, nos dízimos e nas ofertas, pois dessa forma estamos retribuindo a fidelidade que o Senhor tem para conosco e também estamos cuidando desses que vivem única e exclusivamente pelo Evangelho. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui para você mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que dessa forma ele vai recomendar para mais pessoas, ou seja, mais pessoas irão conhecer essa verdade bíblica e você também pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!